som. Eu de ideia. Desde que eu quando cheguei aqui no Tocantins, 6, lago desse, direto estava ali na buscando e barrando para cima e para baixo. Mas eu achava ruimzinho. Depois que aí que eu fui aprender aqui. Essa esportiva veio depois. Pode continuar que vai. A pesca esportiva, então, veio depois. Veio depois. No começo você ainda... Não, aí era pra comer. E assim, na brincadeira, no caso, assim, no... Por gostar mesmo de pescar, né? Pela paixão. E quem é o Cleupe? Muito parecida a história, eu tava pensando aqui agora. Comecei a pescar desde cedo também, na Araguaia, pequenininho. Eu lembro de eu ver na hora que o estava falando dele pequeno, falando da mãe dele. Eu lembrei de eu pequenininho também, devia ter uns 4 anos, deitado no barco, dizendo que tava pescando, né? Encostava a varinha pra pegar os piauzinhos ali no Araguaia com meu pai. Um grande abraço pro seu Raimundinho, meu cliente. E aí, desde essa época, a gente era pequeno, nas férias de julho era Araguaia, né? Então a gente aprendeu, eu aprendi a pescar ali. Você é do Tocantins? Eu sou Tocantins, sou nascido em Colinas do Tocantins. Então tá dizendo que tá muito baixo. Puxa um pouquinho o microfone, então vocês façam. É só falar mais perto da outra. Aqui fica melhor. Então, eu sou ali de Colinas do Tocantins, então aquela região ali do Araguaia e tal, foi o ponto onde eu cresci e aprendi a pescar por ali. Aprendi a gostar de pescaria por ali. Eu digo que eu aprendi a pescar mesmo depois que eu aprendi a soltar peixe. Aí veio os grandes. Aí depois veio os grandes, foi quando veio pra cá, né? Depois que a gente mudou, com um tempo afastado do Araguaia também, cresceu e tal. E quando chegou pra cá, aí um lago desse aí, o Watson falou, não, é extremamente convidativo, né? Demais. Galera que tá assistindo a gente ao vivo aí, melhorou o volume? Se vocês puderem dar o feedback aí, muito obrigado. E como vocês se conheceram? Como é que é a história de vocês dois, assim? Eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Quando eu comecei a pescar, Palmas foi a história da pescaria aqui, que tinha um lago e eu tinha os barco, pra mim é um negócio, eu não tinha barco, né? Aí pescaria de barco era com os amigos. E pescar com um amigo é um negócio complicado, eu tava com muita vontade de pescar e os caras às vezes queriam mais beber do que pescar, né? Um abraço pra quem estiver me ouvindo aí dessa época, viu? Meu primo principalmente. E aí, às vezes a gente gostava lá e eu tinha que arrumar as coisas, até sair demorava e eu na fomeagem queria pescar. Acaba precisando arrumar um jeito mais prático, né? E aí eu fui pesquisar a história do caiaque, e descobri os caiaques. Viu alguém pescando de caiaque? Eu procurei o vídeo, descobri como é que funcionava, descobri que o caiaque, o sit on top, né? Que é ficar em cima do caiaque lá e tal. Fui fazendo algumas pesquisas em fóruns e etc. Até começar a pescar, comecei a pescar, vi que era bonito demais, queria gravar, queria tirar foto, comecei pendurando o celular, não prestava, comprei uma câmera, aí depois que eu comprei a câmera comecei a postar vídeo no YouTube. Aí agora que a gente chega no Adson, né? Ou seja, a GoPro veio depois de você, né? A GoPro isso era 2011, aí gravar, postar vídeo no YouTube, lá naquela época, só para não perder os vídeos mesmo, para poder registrar, porque eu achava muito bonito. E aí esse cabo aqui me conheceu por lá, né? Você, do Tocantins, aí começou a pesquisar sobre pescaria e achou um vídeo dele aqui também no Tocantins, é isso? Foi isso lá em 2013. Eu já estava pescando por aí, né? Os corrozinhos, piau, tucunaré. E aí eu queria ter um jeito de andar dentro do lago aí com mais facilidade, né? Até boia eu pensei, pegar uma boia de caminhão ei, rapaz, se eu tivesse uma boia eu ia bater bem ali, tá? Naquele meio de toco, mas eu tinha medo de furar também. Ficar no meio do lago. Ficar pendurado precisa ser corrido. Era capaz de ficar pendurado e arremessando ainda, peraí. Naquela época corria-se o risco, né? Sim, porque tinha muita o lago tinha galhada muito ainda, 2012, 13, bicho.
Aí eu até namorei aquele bote inflável, mas eu também ficava com medo. Rapaz, vai que esse bicho fura, engancha uma isca nele, né? Aí eu assistindo o vídeo de pesca, aí eu vi o vídeo dele. Aí foi paixão, a primeira vista, meu Deus, que massa. Preciso de um desse. Aí ele faz os vídeos, né, com a musiquinha lá e tal, uns rock e tal. E aí eu assistindo caiaque amarelo, um barracuda. E eu, cara, que massa, que legal, ele pescando lá na Praia dos Buritis. Praia dos Buritis. Praia dos Buritis. Muito bonito. E aí eu, cara, que legal isso aqui. E aí eu já estava nessa época lá no cartório eleitoral, no TRE, e tinha um amigo meu que era da igreja dele, o Alexandre Peara. E aí a gente falando, mostrando para ele, olha que legal, tava ele. Não, eu conheço esse cara lá da minha igreja. Aí eu, não, cara. Aí sabe aquele negócio de fã? Não, tu tem que falar com ele para ele me chamar para ir pescar com ele e tal. Quero ver como é que funciona isso aqui e tal. E aí, aos poucos, a gente foi se aproximando. Aí ele tinha um grupo na época chamado Tocaiaque, né? Que hoje são os dinossauros aí da pesca com caiaque aqui no Tocantins, pode dizer. Assim, acho que foi o primeiro grupo. Se a gente for puxar, acho que foi o primeiro grupo, inclusive. Ainda existe o grupo? Existe. Tá aqui, nós estamos todos juntos ainda. Que top. Agora pescar junto mesmo faz um bom tempo. Deu espalhada. Humberto, Rivanildo, Vitor. Tudo por conta da internet, por conta dos vídeos. O Humberto, por exemplo, ele disse que, eu não lembro se o Humberto me viu no fórum, que ele postava no mesmo fórum que eu conversava com o Baca, como é que era o nome? Biguá, né? Turma do Biguá. Turma do Biguá, que era o fórum, que onde eu via as postagens, pesquisava, me informava, né? Eu ficava acompanhando principalmente o Baca, né? O Fábio. E aí o Humberto disse que me viu por lá também, acho que eu consegui meu telefone, não sei como. O Humberto é advogado hoje, fica mais no Pará do que por aqui. E aí me mandou uma mensagem e falou, eu vi um vídeo seu pescar, onde é que você tá pescando? Eu falei, cara, vou estar amanhã, eu pesco todo dia lá, sábado, né? Eu ia lá pra Praia do Prata, eu me encontro lá. Aí beleza, foi desse jeito, me encontrou lá. E nisso o outro amigo, não, quero pescar também, vou arrumar um caiaque pra pescar contigo. Aí foi só aumentando a turma, aí o pessoal vai vendo, vai chamando. E a história do barco que eu falei mais cedo, né? Que você depender dos outros, aí tem que arrumar barco, chamar, passar, pegar, encher tanque, descer barco, aquela encrenca, o caiaque, pra mim foi te dá uma liberdade. Liberdade fantástica, porque aí eu comentei contigo que a gente tá um pouco antes de começar, né? Sexta-feira, às 5 horas, chegava, então me arrumava ali, já pegava o caiaque, já botava em cima do carro, já amarrava tudo, deixava tudo no jeito. Quando dava 6 horas, eu falei, tô saindo. E aí, vocês vão? Não vou poder, eu vou, não vou, eu tô saindo. Enquanto vou, tá lá na ponta. Independente de quem for. Quem vai ou não, eu se vai, se furou, se dormiu até de madrugada, se ficou na farra até de madrugada e não conseguiu acordar, não importa. 6 horas da manhã eu tava saindo. O caiaque tem essa vantagem. Além de te dar liberdade, dar individualidade, ele ainda te junta, faz os dois. Ele te dá essa liberdade individual e ao mesmo tempo agrega pessoas. Exatamente. É porque é a paixão em comum, né? É contato com a natureza. Que ano foi? Isso. Fala, que ano foi que tu comprou o caiaque? 2011, eu acho, 2011, 2012. Um barracuda. Um barracuda amarelo, tá? Até hoje tá com meu pai, com o seu Ramon. Abraço, pai, tá cuidando bem do caiaque, ele usa todo dia se brincar, toda vez que ele tá no lago ele tá usando. E pega peixe. E pega. Principalmente as corvinhas, os chiques. Ele fala, ele gosta de pindocar, né? É bom. E você viu, começou, comprou o primeiro caiaque. Foi. Aí eu fui atrás de comprar o caiaque. Naquele tempo, R$1.800. Meu Deus, era dinheiro. Aquele tempo era 1.800 e hoje? 1.800. Hoje? Não, hoje tá. Mas já era muito dinheiro. Eu não tinha dinheiro também não, foi um amigo que me emprestou. Falei, cara, eu quero comprar o caiaque, bora comprar. Ele falou, bora. Mas eu não tenho dinheiro não, você me ajuda? Aí ele me arrumou a grana, eu paguei ele depois. Minha história é bem parecida também. Foi uma colega de serviço, minha irmã. Foi juntando ali, aí cada um ajudou. Fez uma vaquinha e eu vai fazer comprei. à vontade. Bora fazer a vontade desse sonhador aqui com o sonho. E deu certo, né? Sim, aí eu já parti depois que tava com o caiaque. Já agora eu quero gravar, quero filmar isso aqui e tal. O mesmo prazer que eu tinha de ver os outros assistindo, né? Aí eu queria ver as minhas pescarias também, né?
E a primeira vez que eu filmei, eu tenho um videozinho até no meu canal pessoal, né? Umas coisas que eu guardo pessoais. E lá eu peguei um suporte de crachá, peguei o celular e pendurava assim. Aqui eu prendia assim na capa, né? Aí ele fica, tanto que o vídeo balança que só eu tive que usar estabilização no editor. E aí ficava pegando traíra lá no Rio do Coco. E foi a primeira vez também que eu pesquei com caiaque, que foi um caiaque pinguim da Caiaque, que um amigo meu emprestou, que ele tinha o Hamilton. E é um caiaque pequeno. E pequeno, track terrível. Já fala, né? Pinguim. Eu entendo a função, tá? Mas as pás eram cruzadas. Se eu não me engano, o pinguim até hoje é fabricado, mas ele é usado mais para lazer, não é indicado para pesca, é para você remar, brincar na água. E foi o primeiro caiaque que eu usei. E, rapaz, eu penei porque era no Rio do Coco, tinha uns locais lá que ele corre um pouco mais. E o bicho não a remada é aquele remo cruzado, não sei se é assim ainda. Eu acho que não. A pá dele é cruzada. Eu entendo, porque quando vem o vento de proa, você, enquanto tá remando aqui, ele tá cortando o vento, né? E aí naquela remada, eu tive que descer para puxar, porque não aguentei. Eu fiquei assim, com aquela impressão ruim, né? Rapaz, esse negócio não é legal. Aí eu já fiquei com medo, né? Aí tinha o outro caiaque, que era o Hunter, da época, eram esses três que dominavam o mercado, né? Hunter, Pinguim e o Barracuda. E aí eu namorando esses caiaques lá na Jauzão, e eu passava ali direto e ficava olhando, rapaz, eu vou comprar um desse. Aí comprei o Barracuda, um verdinho que eu tenho, que são... Tem ele até hoje? É o caiaque, não, já troquei. É o caiaque que aparece nos meus primeiros vídeos do canal, que eu comecei em 2014. E aí foi o meu início de canal. Só que, posso continuar contando a história aqui? Conte. Você fala antes do meu canal, eu montei a gente montou um trio de pescadores, era o TKF. Tucunas Caiaque Fish. Eu, o Hamilton, esse que me emprestou o caiaque vermelho, e o Reis Feitosa. O Reis até mandou para mim uma mensagem comentou um pouco sobre vocês, que vocês foram por aí. Isso, por aí pescando. Sim, ele disse que vocês levaram vocês assim, ele tem esse negócio com vocês porque foi dali que ele começou a ver a pescar. Que legal, né? Isso mostra, eu já ouvi 3 grandes homens, que o Reis, assim, hoje na pesca aqui no Tocantins, os dominadores também. O Yamal? O Yamal também assistiu. O Yamal foi um cara que eu conheci naquela pescaria que a gente foi na Ilha do Bananal. Lá no Javaé Campo. E ele falando, como era que ele falava? É que ele chegou lá e falou assim, lá na loja, cara, eu queria conhecer o Adson, né? Porque eu comecei a ver ele pescando de caiaque. E ali eu senti vontade, a mesma coisa que você fez quando viu o Cleuber pescando. Falei, cara, eu senti vontade de subir num negócio desse aí, deve ser bom demais, né? Esse contato com a natureza é bom demais. É isso que é a diferença, contato, né? O caiaque dá a individualidade sem afastar muito. Você pode juntar os grupos, o pessoal se reúne e tal, você não perde essa convivência com as pessoas, né? Dá pra você ir de mais de uma pessoa, mas ao mesmo tempo você tem individualidade. Que, na verdade, você está um palmo da água. Está muito mais próximo da natureza. Pra mim, eu não sei se porque desde pequeno, Araguaia, né? Esse contato com a natureza é uma coisa que eu gosto mais. Eu acho muito bonito, eu gosto de fotografar. Eu depois fui mais pro lado das fotos, virei mais fotógrafo desse cara aqui. E aí a gente vai pescar e Tem muita foto dele tem bastante foto, muita foto que eu gosto de rever, inclusive. Estão falando que tá barulhento. Tem muita gente aí no YouTube, obrigado galera que tá aí no YouTube. Muitos comentários a respeito de vocês, né? Adson é a lenda da pesca, Márcio Soares. Valeu, Márcio, obrigado. Bob, tem uma turma boa aí, belas histórias. E aí você começou a pescar? Esse contato com a natureza te atraiu pro caiaque? Bastante. Eu acho que gostar de pescar, depois eu fui meio cativado por uma outra parte minha, que é da fotografia. Eu gosto muito de tirar foto, de registrar, filmar, registrar essa parte de registro, porque eu gosto da beleza da natureza, né? E a câmera que eu comprei foi para registrar. Pescar eu gostava de pescar, mas aí eu comprei a câmera porque eu achava bonito.
E aí eu filmava alguns vídeos que eu fazia, eu gostava de botar a GoPro dentro d'água, filmar porque a água é transparente, né? Às vezes a vantagem do caiaque, a gente tem a habilidade, né, de algumas pessoas conseguem, né? Pra gente é tranquilo, subir num caiaque e ficar em pé remando. A gente ficava em pé, a água, lugares que a água do lago é cristalina, que você vê o fundo todinho. Você vai pescando de peixe, aí eu pegava a cana, botava debaixo, filmar, registrar isso tudo. Sim, principalmente aquela região ali do São João. São João. Lindo. Nossa, Nessa época tem muitos lugares no lago que parece um aquário. Você vê de 5 metros de fundura, você tá vendo ali tudo. E essas coisas sempre me encantaram bastante. Aí eu até tava falando mais cedo também que eu comecei, às vezes, eu comprei um equipamento de fotografia, me arrisco pra caramba levando aquele negócio dentro do caiaque, mas pra poder registrar. E já passou sufoco. Teve uma vez que molhou. Jonathan, foi pro Instagram? Jonathan, foi pro Instagram? Subiu pro Instagram, né? E o Instagram? Pode continuar. Aí você tem uma ideia é porque é umas loucuras que a gente faz pela fomeagem, né? A vontade de fazer as coisas. De registrar mesmo. É porque essa vontade de registrar e uma coisa que eu fico satisfeito, que o Adson me lembrou disso também, que eu não estava nem lembrando dessa história dele ter me conhecido por conta dos vídeos que eu vi, ele queria me conhecer, né? Que a gente participou de um evento esses dias para trás e ele contou essa história pessoal e eu me lembrei disso aí também. E esses vídeos ficam lá, incentivam outras pessoas, né? Como é que a gente vai influenciando os outros com as coisas que a gente faz sem propósito, né? Quantas e quantas pessoas já chegaram para mim e mandaram mensagem? Gente do mundo todo. Inclusive, até comentei hoje com a Selma, falando um pouco sobre... Eu conhecia mais o Adson. O Cleube eu conheço da igreja, gente. A gente congregou junto por um tempo e eu não sabia que ele era pescador. Seu Raimundinho eu já sabia, porque ele era meu cliente. Aí um dia o Anderson falou, não, ele pesca, me contou a história. Eu na verdade, demorei muito tempo para ser inserida no mundo da pesca. Eu trabalhava, mas para dizer assim que eu pescava, que eu demorei muito para ser inserida. Estava no meio, mas eu demorei muito a me inserir mesmo. Mas o Vinícius, hoje ele é guia aqui em Palmas, Vinícius Zanetti. Ele disse que quando ele escolheu o Tocantins, ele disse que assistia seus vídeos. Se eu não me engano, é essa história. Assim, ele mais falava... Não, é uma infinidade de gente. Nós aqui eu fico muito feliz por ter... Nós estávamos até comentando aqui, de estar aqui, ter a oportunidade de escutar muita história, das vezes em que... Quantas pessoas a gente já ouviu falar que mudou para o Tocantins por causa do lago, da pescaria, né? Então, mas assim, alguém mostrou, né? Exatamente, vocês começaram mostrando. Então, assim, muitas pessoas olharam e falaram, acho que eu quero morar assim bem próximo à natureza. Eu falo assim, a pesca me trouxe, me proporcionou muitos privilégios. Amizade, hoje eu tenho amizade pelo mundo aí, aqueles mais que irmãos, sabe? Lugar que se eu chegar lá, eu tenho um lugar para ficar. Amigo Wagner lá no Paraná, no Paraguai, na Argentina. Tem um aqui da Argentina. Tô vendo aqui. Internacional. Tem um aqui. Eu entendi que é da Argentina. É Carlos Ariel. Carlos, Obrigada, Carlos. Lá do outro lado, aqui ouvindo a gente. Olha, teve uma história interessante que... Assim, eu conversei com muita gente que eu nem sabia. Seguidor do canal, e aí entrava... Meu WhatsApp era aberto e muita gente chegava e conversava comigo, eu não tinha esse problema. E aí o cara falou assim, que tinha um amigo em Taiwan que entrou em contato com ele e disse, ele era seguidor do canal, inscrito no canal, e disse assim, olha, tem um amigo lá em Taiwan, entrou em contato comigo e disse, cara, segue esse cara aqui, olha esse canal aí. Aí quando entrou era o meu canal. Que top. Lá em Taiwan, moço, Portugal, Estados Unidos, Rússia. Aí, naquele tempo o tradutor era cruel, menino. O Facebook ali entrava, conversava e eu tinha que ficar francês. Aí eu ficava, ele escrevia, traduzia. Devia falar muita coisa errada aí. Ele tá falando aqui, a tradução não é... O Carlos tá aqui, Adson é um grande amigo. Bom, né? Fazer amizade longe através da pesca. Mas vocês, por mais que tivesse contato com a natureza, assim como eu, assim, eu gosto muito de caiaque.
pesca de caiaque, mas assim, tem um motor elétrico. Não comecei tão... Comecei, mas depois já fui muito rápido, eu já fui pro... Ela evoluiu muito rápido. Na verdade, eu comecei primeiro que ela, ainda tô do mesmo jeito, ela já tá no motor elétrico. No outro patamar. Mas vocês começaram a pescar de caiaque. Eu creio que o contato com a natureza é ótimo, ainda mais pra gente que tá vendo ali com os olhos. Mas vocês começaram a filmar pegando peixe também? Ou não? Isso não foi assim? Não era o intuito inicial, não era filmar, pescar? Não, era filmar o peixe mesmo, filmar a pescaria, pescar e soltar. Quando eu comecei a filmar, já foi com essa ideia de praticar pesca esportiva. Quem te incentivou 100%. a pesca esportiva? Não sei, sinceramente, assim, acho que era olhando os vídeos. Vamos lá, minhas referências iniciais, o primeiro que eu tive a proximidade e tal, que eu gostei, que foi aquela paixão, né, de, cara, eu tenho que pescar desse jeito, foi o Cleo. Mas eu, na época, tinha o SFT, Sorocaba Fish Team, do Zinho e o Eduardo Sorovaz, tinha Jair Miguel, o Maurício Rigotti, Mário Gonda. Mário Gonda, ele pescava mais, era em tanque, falecido Mário Gonda. Ele pescava em tanque, ele tinha piscicultura em Almas. Sim. E lá ele... Traíra. Moço, uns vídeos assim... bombava, sabe? Era muitas visualizações, ele pescando em tanque e traíra. Não, mas era bem legal. Aí nessa época, logo no começo, eu tive a oportunidade de pescar com esses caras. Eles vieram pro Paraná, né? Ali no Lago do Peixe, na fazenda do Jair Miguel. E lá tava o Baca, o Fábio Baca, o Zinho, com o parceiro dele, né, do SFT, Sorocaba Fish Team, o Mário Gonda e o Jair Miguel. Estavam lá. E eu, assim, nem não tinha noção do que aconteceu. De quem era, do que viria. Assim, Foi. Ele me convidou. Foi eu que convidei. Você foi também para essa pessoa? Sim, foi. Sim, na verdade, tinha o nosso grupo, né, o Tocaiaque, e aí surgiu a oportunidade, eu conversei com... Me fala a memória, eu conversei com o Jair Miguel e falou, não, vem pra cá, fulano vai estar aqui, né? Jair Miguel mandou aqui tô aqui. O Jair tá aí? Tá aí? Que legal! Cara, gente finíssima, cara. Jair Miguel, gente finíssima. E aí a gente falou, não, beleza. Aí eu vou levar os amigos, né? Aí eu não lembro se alguém furou, eu falei, cara, eu vou chamar o Adson. Aí eu mandei mensagem pro foi a segunda opção, né? Foi. Eu não tinha muita proximidade do Adson ainda, né? Olha, ele se declarou pra você, uma paixão. Agora eu escutei, teve uma paixão aí. Uma paixão pela prática. A Janara vai ficar sempre estranha, ela tá aqui. Mas a gente começou com essa pescaria, a gente marcou pra lá, foi memorável na pescaria lá no Jair Miguel. Eu lembro da gente chegar dentro da casa dele. O Baca ainda não era famoso, não... Pra mim era. Sim, ele já era conhecido. É porque vocês tinham um fórum, né? Gente, o pessoal é antigo, fórum. A gente conversava de fórum. Ele já praticava a pesca, mas era muito de praia, né? Eu assim, não me atraía aquele tipo de pescaria, aquele vara grande, jogava... É porque joga do meio da areia, né? Aquela coisa imensa, não me atraía. E ele já fazia esse tipo de publicação, né? Essas pescarias. Aí depois que ele foi para Rondônia, aí disparou no caiaque. Ele foi eu tava comentando assim que eu vou ler ali porque tem um estúdio cheio de filme, né? E eu lembro da cena de chegar lá e tinha as mesas na casa dele lá. Da fazenda. Você não tinha o que fazer, a gente chegava, todo mundo louco para chegar, pegar, descarregar os cartões de memória das câmeras, passou o dia todo, quem saía cedinho e voltava à noite. Então, você chegava com os cartões cheios de carregado, né, com os vídeos, você tinha que olhar tudo, não tinha aquela modernidade, a facilidade que tem hoje. Você aperta e ela volta, né, gravando. O hindsight. Simplesmente você tinha que... Era 2 horas gravando, você descarregar tudo e assistir tudo. Aí a gente descarregava, limpava e colocava, era notebook, aí um lugar lá cheio de carregador de bateria, eram as adaptações assim, para poder carregar 5, 6 baterias ao mesmo tempo, a galera toda fiarada para no outro dia, de manhã já... E tinha umas técnicas, né, na época para filmar, para poder saber onde era. Fazer o vídeo, que na GoPro tinha a opção de fazer o vídeo com foto. Aí cada instante ela tirava uma foto.
Aí quando você pegava um peixe, aí você fazia assim na câmera, aí quando você olhava na sua roupa, vê que tem, aí que olhava. Ah, que era pra poder gravar. Pra ir no ponto certo. Que legal. Então, Não tinha... Não era divertido, Não tinha Não, mas assim, a técnica era manual mesmo, porque achei. Você olhava lá, os vídeos, opa, bem aqui tem um peixe. aí você olhava pra trás ali. Aí depois veio as funções de loop, que ele vai gravando 5 minutos, aí agora tem um hindsight, você aperta aí que começa a gravar. Ah, não, deu até vontade de comprar outra, porque eu ia te falar que era... Porque assim, como eu filmava, os meninos não tinham câmera, então eu filmava. Aí eu chegava, quando eu chegava em casa, terminava, ia pro quarto, na hora que eu pegava o celular, tava lá, e aí o vídeo. Eu falei, não, cara, tem que descarregar, assistir, editar, e eu gostava de fazer... de colocar música, e aí eu sou meio fresco com esse trem, eu vou sincronizar. Isso que eu ia falar, o Derson falava assim, na época, ainda não tinha isso de falar o que você estava fazendo, estamos descendo, agora o rio tal. Aí ele falava assim, eu lembro dos vídeos do Cleuber com a música tal, eu escolhia a música, botava aquele fundo e mostrava a vocês. Cara, tem gente que me falava que ficava, botava os vídeos com as músicas, gostava das músicas, e botava o vídeo pra trabalhar e deixava tocando lá. E vocês descendo o rio, pegando peixe. Pôr do sol, sol nascendo. E nessa, tal. a gente percebe assim, né? Eu olhei o Instagram em muitos vídeos antigos e naquela época vocês já tinham um grande sucesso nas pescarias, né? Sim, era muito Eu acho que era mais assim, fácil também. não será? existia hoje. Hoje, uma grande maioria aí já tem sonar no seu caiaque. Como que era pescar naquela época sem a tecnologia que tem hoje? Não, até hoje eu pesco sem a tecnologia. Sem a tecnologia? Gosta do modelo mais raiz, né? É só na intuição mesmo. A modernidade que eu adquiri foi só o motor, para me levar mais longe. Por quê? Antes, para quem é de Palmas, conhece a região aqui do lago, eu ia naquele córrego Porteira, você atravessando a ponte do lado esquerdo. Saía peixe demais ali, tinha pirarucu. Do lado direito tem o capivara. Eu não precisava, para quem conhece o capivara, eu não precisava passar daquela primeira curva. Já fechava 3 peixões, que naquele tempo era quilo. 2, 3 quilos. O meu recorde foi 3,250, eu estava com ele aqui. E aos poucos vou ficando mais longe. Eu remava, numa manhã eu trabalhava, na época no cartório, só era de 12 às 18. E aí eu ia sair às 5 horas, 5 e pouco. 11 horas eu estava voltando. Numa manhã eu remava 16 quilômetros. Isso medindo 16 quilômetros numa manhã. No remo. Muita coisa. Ou seja, você atravessava o lago ida e volta. Não. Lá de casa... 16 km, eu falo assim. Hoje, exatamente. pra gente imaginar, o nosso lago aqui, para atravessar todo o rio, e voltar numa 8 manhã. quilômetros, né? Minha vida era mais fácil nessa parte. Porque eu morava ali. Como eu moro pro lado de cá, então o que eu fazia? Igual eu comentei aqui também, né? Vocês se encontravam na água? Não, assim, vocês marcavam, se encontravam? Sim. Quando a gente se encontrava hoje o povo é mais moderno também, o povo se encontra em... A gente encontrava, quando ia na praia do Buriti, às vezes juntava aqui no posto tal e ia. E no São João, eram os locais que eles mais iam, no Prata. Mas é porque você morava de lá, então você falava, amanhã eu vou pro Capivara. Eu sempre pesquei mais do lado de lá, que é no Santa Luzia, Boca da Sucuri, o Capivara, Porteira e Mangues. Você tá acostumado a pular de cá. Boca do Sucuri, eu não conheço não. Logo, quando você olha no mapa, logo... do lado de lá? É do lado de lá, de Santa Luzia. Um pouco antes tem um rio, moço ali, era como se tu estivesse na Amazônia, aquela mata grande, com aquela neblina, o negócio mais bacana do mundo. Saía peixe grande ali. Hoje já é bem povoado. Não, hoje está invadido, tem muita chácara lá. Exatamente. Já vi. Até pra cá, tipo, a minha vida, eu falo que a minha vida era mais fácil, porque minha pescaria, o mais comum, né, fazer, querer pescar, então, sexta-feira eu tava arrumado, sábado, dependendo do tempo que eu tinha, eu escolhia a distância. Se eu tivesse que estar em casa cedo, então eu pescava perto. Às vezes eu saía Praia do Prata. Meu ponto maior era a Praia do Prata quando eu comecei. Uma das primeiras pescarias que eu conheci algumas pessoas assim foi lá na Praia do Prata. Porque eu chegava lá, eu só descia o caiaque, empurrava, eu virava à direita. Agora deu uma mudada boa lá, mas na época estava bem aberta. Eu virava para a direita, tinha uma rasura gigante lá, eu ficava pescando ali, subia um pouquinho, então descia. E aí pescava bem pertinho. Às vezes eu chegava, tipo, o sol nascendo, eu tava com o caiaque dentro d'água, 8h30 eu tava subindo o caiaque e indo pra casa.
Às vezes eu chegava em casa 10 horas, 9 horas eu tava em casa já. Já fiz essa brincadeira meio de semana. Trabalhava entrava 8h30. Vivendo a vida perigosamente. Mas aí, só que assim, era só pra matar a vontade de pescar mesmo. Aí eu saía lá pro Pier 2, descia no Pier 2 lá de manhãzinha. Amanhecendo o dia eu tava no Pier 2, arrumava, quando dava 7h30 eu tava subindo de volta já, colocando o caiaque no 8h30 eu tava no serviço. Era muita coisa para pouco tempo, mas era acontecia. A vontade de pescar que era grande. Tem um comentário sim. aqui, né? Adson também foi um grande influenciador do filho dele. Ele, com 4 anos, falando que já tinha anos de experiência na pesca para a vovó dele. Então, assim, você tem um filho também, né, Adson? O João Antônio. Ele tá com quantos anos? 13, vai fazer 14 assim. Tem grandes fotos dele também, grandes experiências, Muita porque história. eu acredito que desde criancinha, desde bebê já tá te acompanhando. Ele começou aí comigo, 3 anos e 4 anos. Foi quando ele começou a nadar, aí comecei a levar ele. E tem até, Clemes, as primeiras fotos aí ele soltando o peixe com o bonezinho e tal. Essa foi a primeira vez que ele foi comigo. O Cleo fez essas fotos aí. E é legal demais, meu Deus do céu. Esses dias eu e a Selma fomos pescar, com uma turma grande até. A gente foi lá no Capibara. Tá mostrando aí, tinha um rapaz lá pescando e começou a chover, né? Aí ele saiu aí que eu vi que ele tava com o filho entre as pernas dele. Eu não tinha visto que tinha uma criança entre nós. O menino tava caladinho, tipo assim, contemplando a natureza, eu acho que né? ele tem muito, é uns 2 anos. E eu fiquei, cara, que loucura. Eu ouvi o menino, porque começou a chover e o cara se preocupou em tampar o menino da chuva. Eu falei, que loucura é essa? No Capivara, que é um lugar... Mostra de novo aí, por favor. No Instagram vocês vão ver muita coisa lá. Dessas nossas pescarias. Então, assim, ele com 5 anos na escola, a professora falou com uma pessoa em comum, amizade, e essa pessoa veio contar essa história para mim. Com 5 anos nós fomos para Brasília, no encontro de caiaque que teve lá, no Lago Corumbá 4. E aí ele chegou contando as histórias, que a gente já tinha ido no Paraná, já tinha ido no P, já tinha rodado aí alguns lugares, ele pescando comigo e ele lá na frente. Vocês olharam os vídeos mais antigos, sentadinho lá na frente, em pé. Pescando em pé, aí no ponto do caiaque, quase só no remo aqui, ele em pezinho jogando lá. E aí Legal. ele foi contar para a professora, que já tinha feito isso 5 anos. A professora ficou assustada, foi perguntar: não, esse menino contando essas histórias aí, e eu tô achando que ele tá mentindo. Olha aí a foto dele, que bonitinho. Que bonitinho. Essa aqui foi a primeira vez que ele foi comigo. Foto minha também? Foto. O Thiago, esses dias a Dação foi deixar o Thiago na escola e a gente tinha acabado de chegar de viagem. Aí tava com os caiaques em cima. Aí um amiguinho dele falou assim: Thiago, o que é isso? Ele falou: é caiaque. Ah, é do seu pai? Ele falou: não, tem o meu aí também. Ou seja, eu também sou pescador. É legal as crianças hoje acompanhar a trajetória dos pais e aprender uma prática. Eu também tenho o Dedé também começou a pescar, acho que tinha 5 anos, quando ele começou a pescar com a gente. E até hoje está aí, maior que eu Essa aí, ó, nós passeando no lago, eu, a esposa e os dois. O João já nasceu pescador, ele tem uma noção muito, assim, apurada de pesca. Às vezes você está pescando, pai, vou fazer isso aqui assim. Ah, essa aqui que é a técnica. E às vezes eu aprendo com ele, eu olho assim e ele está fazendo certas coisas que cara, eu não tinha pensado nisso, e aí eu vou seguir as orientações dele do jeito que ele está fazendo e pega. Ele já nasceu pessoa. Tem gente que insiste aí, não, vou levar meu filho que insiste, e o menino não gosta, né? Um menino de 4, 5 anos arremessando na carretilha, arremessando bem, trabalhando nisso. Que legal, O Ateon tá perguntando aqui se o João Antônio ainda gosta de olho de peixe. Tem um vídeo no canal aí que eu disse, vamos saltar um beijo. Tem o Augustinho também, canteiro, dando saudações do Paraguai. Obrigado, Augustinho. O que o João fala? Aí ele lá, eu digo, bora soltar o peixe. Aí, não, eu quero comer o olho do peixe. Hoje ele ainda come o olho do peixe? Louco. A primeira coisa que ele faz, vai comer o peixe, ele já arranca. Você chegar o peixe já está sem olho. Agora vamos lá, já que vocês são da antiga e você pesca ainda, você também, mas
Há muita diferença do lago da época que vocês começaram para hoje com relação à atividade de pesca, quantidade de peixe, tamanhos de peixe. Sim. Nós estávamos até comentando antes, né, que na época de vocês tinha menos pescadores. O lago é o mesmo, mas tinha menos pescadores. Hoje aumentou muito o número de pescadores no lago. Olha, de caiaque, 2013 e 14. Se eu passasse na rua, visse um caiaque em cima do carro, eu já sabia quem era. Eu dizia, ih, rapaz, ele é fulano. Não era assim? Era muito pouco, muito restrito. E hoje, tem mais caiaqueiro que gente. Mas e a pescaria em si era muito diferente? A produtividade era outra. Então, olha aí, os vídeos... Eu pescava, claro que eu pescava 2, 3 vezes por semana. Eu ia, pescava, juntava, ia. Às vezes tinha vídeo para publicar mais de mês. Né? Eu não ia colocar tudo de uma vez. Aí ia soltando aos poucos. Mas tinha conteúdo, você conseguia pegar muito peixe aí. E eu andava pouco, né? Eu andando, a pescaria, igual eu falei, as minhas pescarias, a maior parte eram essas mais perto, né? Que eu ia pescar, principalmente na Praia do Prata, aí lá nos Buritis, por exemplo, mas sempre saía peixe. Na época a gente não media peixe, né? Hoje em dia a galera tem mania de medir, era pesava. Era peixe de 2, 3 quilos, assim, pegava lá tranquilo, tipo... De eu sair, igual eu falei, sair 8h30, tá chegando em casa e tá chegando às vezes com peixe pra poder fazer o almoço ali. De vez em quando levava um peixinho pra comer, rapaz. Na época não era pescador esportivo? Olha, eu praticava, quando a gente começou a pescar, eu fazia demais, principalmente depois que a gente começou o grupo, né? Quando eu pescava mais sozinho, então eu pegava peixe, eu soltava, eu falei que eu aprendi a pescar depois que eu comecei a soltar, por conta disso. Porque quando você... E é verdade, o cara quando não consegue soltar peixe, ele tem muita agonia, ele não sabe trabalhar o peixe, tem agonia para tirar. Quando ele desliga dessa história de rebocar o peixe para botar dentro do barco, dentro do caiaque, ele tem um pouco mais de controle, né? Sabe brincar, se divertir, se solta, se perde, tanto faz. Não fazia isso, mas eu sempre gostava de levar um peixe para comer, né? Chegava em casa... Na época não era tão... Não, e a lei também não era tão assim... Não tinha. Na época da Piracema não podia, né? Mas a gente fazia... Não tinha cota zero igual tem hoje. Não tinha, né? Faz bastante tempo e, tipo, eu pescava, soltava, mas levava às vezes levava, às vezes não levava. Mas era costume. Depois a gente começou a crescer o grupo e tal, falei, não, vamos priorizar. Profissionalizar. Então uma coisa é eu pescando de boa. Outra coisa tipo, já sabe os pontos, sabe onde é que os peixes estão, horário. Aí de repente você tem 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tem a pescaria que a gente tava com uma turma boa no meio. Imagina todo mundo pegando peixe e levando pra casa. Então a gente, a gente conversava com a turma, né? Vamos priorizar o pesca e solte. Tinha um ou outro ali que já começava meio assim, não gostando muito da ideia, mas acabou entrando. Nem gostar da ideia ou não, porque não tá acostumado. Cresceu, sim, a maioria cresceu a vida inteira, pelo menos agora que a pesca esportiva está difundida, né? O pessoal prega isso, explica o benefício de você soltar o peixe, de vivo ser um peixe vale maior, mais. Né? Ele vivo vale muito mais do que morto, ele maior traz muito mais benefício. E é muito mais emoção também. Dá muito mais emoção. O peixe maior, o reprodutor vai proteger mais as crias, né? E aí vai propiciar que você tenha mais peixe para você pegar. Então, você não abate os peixes grandes, tem mais chance. Se você precisar comer um peixe na beira do lago, por exemplo, não sei se pode? Pode. 1 quilo, se eu não me engano, né? O consumo no local pode. Então, o peixe menor ali e tal, por um consumo local, mas um negócio controlado. Quando você está fazendo isso conscientemente, beleza. E aí a volta na história de se aprender a pescar, quando você tem esse equilíbrio, você pesca melhor, você não está preocupado em tirar o peixe. Você quer trabalhar isso, você quer a emoção. Você quer curtir o momento. Você quer curtir o momento. Aí você vai pescando. Quando eu decidi publicar minhas pescarias, eu já entrei 100% para pescar e soltar. Eu também nunca fui fã de comer peixe. Se eu comer peixe, 2 meses eu estou de boa, nem se eu comer peixe hoje. Não tenho aquela vontade. Né? E outra coisa que eu detesto tratar. Igual tem vontade de comer farinha. Uma das melhores, não vou dizer que a melhor coisa da pesca esportiva é isso, mas é uma das melhores coisas da pesca esportiva você chegar e não ter que limpar. Não tem nada. Só mexer com foto e vídeo. Você só tem que olhar as fotos e os vídeos e acabou. Eu não sei se colocou aí a minha primeira câmera. Bota aqui, Cleves. A câmera, como foi que eu improvisei aí
Boné. Para poder registrar minhas pescarias, que não tinha GoPro. A primeira câmera que eu comprei foi uma Trax. Trax não sei o que, 21. A que vendia na Band, o pessoal ligava e... Era isso mesmo. Era isso mesmo. Então, vocês ajudaram aí hoje as tecnologias que sim, facilita muito a gente conseguir registrar os momentos. Tem equipamentos que hoje criaram que a gente ainda nem conhece. Mas, assim, ou seja, vocês deram E assim... ajudaram as pessoas a imaginar e pensar nesse tipo de artigo hoje, né? Na época, eu peguei um clipe de papel, aquele que prende assim, aí dobrei a perninha, botei um parafuso, arruela e pó. Aí eu emborrachei o celular, aí prendi assim. Aí ficava aqui em cima. Tem a foto aí, vê se consegue colocar aqui. Aí eu comecei, foi quando eu comecei o canal, foi fazendo. Aí, ó. Eu não tinha dinheiro pra comprar GoPro. Foi aquela pesca que a gente fez junto? Lá no... Eu tava com o Reis. É o Reis. Aqui. Não, nesse dia a gente pescou nós dois nesse caiaque aí, nesse amarelinho. Nós dois. Meu Deus, que loucura. A água quase pela borda. Assim. Isso aqui é quem? É você? É o Adson. Sou eu. Acredite. E deixa eu fazer uma pergunta. É porque eu não trouxe foto minha, você não ia me conhecer, não tinha nada a ver. Eu tinha cabelo e não tinha barba. Isso aqui foi. E o que vocês usavam de equipamento na época, assim? Porque caiaque simples. Como eu falei, o Pinguim era o inicial ali da caiaque, né? Uhum. A Hunter, veio o Hunter depois da Bruden. Mas o que vocês usavam de equipamento? Porque o caiaque antes era a cadeira fixa, o remo. Aí vocês já usavam colete, já... Basicamente, o Barracuda não tinha assento, você sentava era só no laje. Chamava bunda molhada. Todo tempo, Era bunda molhada. Só saía molhada do caiaque. E o encosto que ele tinha, só. Aí, o pessoal lá que eu assisti, o Sorocaba, o Jair Miguel, eles usavam caixa vazada, né? O Jair Miguel era um bricoleiro de primeira, né? Eles faziam muitas coisas lá. Cortava a ponta do caiaque, fazia um monte de coisa. A vara tinha um suporte que ele colocava com emborrachar para não afundar. Para não afundar, pega aqui de ar-condicionado, aquela espuma, aí ela é bem levezinha, aí ele pega na vara, no blank, coloca ela lá, amarra com a fita, aí se cai na água não tem problema. Não tem problema e tal, e é leve, não atrapalha. O cara é genial. E na época os caiaques viravam muito mais do que hoje até. Assim, dos que tinham, eu acho que se fosse classificar, o Hunter acho que era o mais instável, assim. Mas é porque o Hunter, se eu não me engano, ele já começou para pesca, né? Não, esses caiaques eram voltados para pesca, porque antigamente a consciência do povo era para remar. Só voltar um pouquinho a questão dos utensílios. E aí eu comecei a usar aquela caixa fechada, aquela caixa organizadora. Até hoje é o que eu uso, porque ela fica lacradinha, se cair ela cai lacrada, chuva não vai molhar os equipamentos. Eu já até pensei nisso. Eu uso sempre, se você olhar... A bateria vai lá dentro, vai comida, tudo. Vai água, vai tudo. Aí uma encaixa em cima da outra, você passa a liga se for para viajar. E aí, voltando então, assim, os caiaques, a visão, quando você falava, não, eu pesco de caiaque, não é perigoso não, e você não fica preso, porque a ideia era do sit-in, né? Que é o caiaque, aquele que você coloca as pernas e você fica ali com as pernas dentro do caiaque. E o caiaque de pesca, ele foi pensado, né, que é o sit on top, foi pensado justamente para você pescar sentado ou em pé. Tem gente que tem habilidade para pescar em pé. Eu mesmo só gosto de pescar em pé. Mas tem gente que não tem tanto estabilidade, a pessoa mesmo. Eu digo que a maioria das pessoas não consegue pescar no caiaque em pé por conta dele mesmo, do equilíbrio. Tem gente que não consegue ficar em cima dessa mesa sem se tremer, né? Então, os pioneiros do mercado, a Bruden, a Caiaque e a Lontras, com o Elias, aprendi muito com o Elias, conversava muito com ele, me ensinou muito. Um dos caras lá de 2000, né, em pesca com caiaque. Então, assim, esses caiaques já foram pensados para isso, né, pensado para essa estabilidade, para esse track, voltado para a pesca. O trekking do Barracuda
assim, eu não tinha analisado tanto. O Adson gosta de estudar nos detalhes das coisas, né? Eu comprei o Barracuda por referência dos meninos do fórum lá e tal, que a gente conversava. Eu via, na verdade, mais acompanhava do que conversava, porque eu tava querendo decidir, mas o Barracuda foi um caiaque fantástico para pesca até hoje. Tanto que o Baca ensinou ele depois, porque fez as melhorias pessoais, mas ele não mudou, a parte estrutural dele não mudou tanto. O Baca, se você observar, ele ficou muito tempo no mesmo caiaque. É o mesmo caiaque que eu tenho. É o primeiro caiaque lá atrás. E o dele é só com zero. O dele deve ter a boca rasgada lá na frente, porque o peso dele não vem, né? Ele vem, vem todo fechado. Mas o Barracuda é extremamente resistente. A gente ia pescar na Lagoa da Confusão. E aí pegava, de atravessar para lago, por exemplo, 800 metros arrastando. 800 metros arrastando o caiaque, a gente só amarrava uma corda na ponta, rodava no remo, e aí botava nas costas aqui, 800 metros puxando o caiaque para dentro ali, vai, volta, e o bicho tá inteirinho lá com meu pai pescando. Eu digo assim, o Barracuda teve aquela primeira versão, aí depois eles deram uma melhorada com o Profish, né, o Barracuda Profish, aí depois veio o Evolution. Que hoje o João tem um. E eu uso o Shark, então os dois da Lontra. Estão dizendo aqui que o Adson tem um chama para peixe. É? Ninguém pega o peixe, vai atrás de onde o Adson está. Tá. Adson, e você hoje só pratica a pesca esportiva por lazer? Sim, o meu hobby hoje é praticar a pesca esportiva. Eu ainda pesco, até para explicar aí para o pessoal que da minha ausência nas redes sociais, eu dei uma parada para explicar isso. É meio que uma parada estratégica. Eu gosto da pescaria, gosto de produzir o conteúdo, mas para produzir o conteúdo exige muito tempo. Às vezes mais tempo do que a própria pescaria. Então, como eu disse, pela manhã eu ia lá, fazia a minha pescaria, voltava e já estava com o conteúdo ali. Naquela época, até hoje também, para você fazer uma edição, você leva muito tempo. Você decupar, separar cada etapa, você fazer aquela ambientação do vídeo e você entregar. Depois que você entrega, você publica, aí eu gosto de chamar do pós-venda, que é o pessoal vem lá comentando e aí você vai dando aquele, né, o pessoal faz o feedback, você vai... Responder imediato, tem tudo. Tá entendendo? Uhum. Então, isso tudo toma muito tempo. E aí, aos poucos, eu fui tendo a necessidade de fazer outras coisas e aí tive que abrir mão. E nesse momento, eu abri mão para poder estudar. Hoje eu estou fazendo mestrado em recursos hídricos pela UFT, né, o Prof. Água, e lá o mestrado é em gestão e regulação de recursos hídricos. O meu pré-projeto foi voltado para o vínculo da pescaria com a qualidade da água, a qualidade nos recursos hídricos. E eu estou seguindo nessa linha de pesquisa. E como produto, entregar, ainda não decidi, mas pode ser um documentário, pode ser um artigo, ou até um treinamento, né, um treinamento voltado para o pescador como agente de preservação, de conservação, atuando na preservação do recurso hídrico. Né? Essas boas práticas e levar essas boas práticas para frente. Teve uma vez que eu estava saindo do Capivara e aí eu remando ali, quando eu olho um tronco, uma árvore seca lá, um saco de lixo pendurado. E eu fiquei olhando para esse cara, pensa que tem coleta de lixo aqui. No meio do nada, o cara sai e bota... Então, esse tipo de prática, o cara foi. Moço, você vai... Quando você volta com menos coisa, traz de volta, né? É o mínimo. Né? O que a gente precisa na pescaria é ter peixe e um ambiente saudável. Imagina, você... Quem não gosta de curtir, eu acho que todo pescador gosta de ir para um ambiente e curtir aquele ambiente. Olhar e ver. Aí você chega num ambiente sujo água fedendo, água cheia de espuma, não é legal. E aí, assim, hoje a minha parada de produção, pesca, vou lá com o João Antônio, de vez em quando a gente faz nossa pescaria, mas o que eu não estou fazendo é entregando conteúdo. Eu tenho conteúdo arquivado lá, uma hora eu vou
né? Fazer os melhores dos Uma hora melhores. Eu acho que o pessoal tá doido pra ver esses conteúdos, Pois tá? é, Ou não né? tá? Comenta aí que eu quero ver. Eu tô à vontade assim, mas eu tenho que focar nisso. Então hoje entendendo? você, assim, além de você ser um repercussor da pesca esportiva e começar a pescar de caiaque, um dos pioneiros, né, na nossa No região, Tocantins, aqui na você também hoje estuda o comportamento, o ambiente do peixe. Eu sempre fui muito curioso. O que eu falo aqui. Então, eu vou falar de caiaque, então eu tenho que entender tudo aquilo ali. Ele Aí vou fala atrás de frente, artigo. né? É pro, é pouco, né? Frente e trás. Sabe? É o ocelo, não é o olho. E outra coisa, o peixe, a biologia mesmo do peixe, o Biologia. comportamento do peixe, a anatomia do peixe, tudo isso eu gosto de estudar. Mas aí, por conta disso, você teve muito mais sucesso nas suas pescarias. Porque quem Sim, estuda consegue ler o ambiente e acaba tendo mais... Pescaria não é só arremesso. Não é só arremesso. Ah, ali eu acho que tem. Entender o comportamento do peixe, que momento o peixe está, lua, até isso, lua, vento, temperatura. Eu andava com um termômetro daqueles que vem com cabinho. E tudo isso eu ia registrando e dizendo, ó, pensando, né? Aquele conhecimento empírico, né? Você fazer aquela pesquisa e ali você assimilar aquele conhecimento e tentar replicar aquilo. Então, dessa vez aconteceu isso, aconteceu de novo, opa, isso aqui é um padrão. E é guardando para mim, mas sem registro, né? Não é nada científico, é mais por observação. E isso é importante na pescaria, não é só, vou arremessar aqui. E sempre foi de, por exemplo, isca artificial. Vocês já começaram assim também, na isca artificial, já na carretilha, já usando esse tipo de equipamento? Como eu te falei, quando eu comecei a publicar, eu parti para publicar conteúdo, já fui 100%, já fui atrás desses equipamentos, sempre tentando melhorar e entendendo esses equipamentos. Tanto eu nunca fui de pescar com molinete, né? Até tenho, mas não... Eu já comecei com carretilha. Eu comecei a pescar com carretilha aqui já no lago, né? Antes era só molinete, né? Pescar, aí comecei a pescar aqui e comecei a pescar com isca artificial, vendo os vídeos vendo o Nelson Nakamura pescar, né? E aí eu queria aprender a pescar. E eu ficava no YouTube caçando vídeo dele ensinando a pescar, que ele tinha uns vídeos antigos ensinando dentro da piscina, né? Ensinando a trabalhar isca, que sabia trabalhar isca nada, né? E aí eu ficava insistindo. Nessa época eu ainda estava pescando com os amigos de barco, né? E só jogando, trabalhava a isca mal do que tudo. Mas só com a isca de superfície para ver se aprendia, porque o bom era o ataque do peixe, era ver o peixe explodindo. O pessoal já pescava mais com isso de meia água, né? Que em tese é mais fácil você pegar o peixe, mas o que eu queria mais fácil mesmo trabalhar também. mais fácil trabalhar. Aí agora você vai trabalhar um stickzinho ali, né? Trabalhar as aras, nem nada, o básico eu não ia. Mas na insistência, né? Às vezes nem todo mundo começa já nasce sabendo, né? Aí para isso foi assistindo muito vídeo. Assistir vídeo e praticar. E você antes não pescava de barco? Não tem essa história. barranco. Então tu já aprendeu a trabalhar material em cima do caiaque. Foi. Igual eu e a Selma, a nossa maior dificuldade no começo foi aprender Tirar o peixe da água e não perder. Sem porque... cair. Mas nem sem cair, você era não perder a é. física do peixe. Sim, peguei. Mas até o trabalho do peixe, diferente. até você tirar ele da água, Ele te carrega. é completamente diferente Não, e de uma outra, pescaria de barco. como você não tem como... De barco você está estabilizado assim, né? De caiaque não, você está ali com o pé mais curto, por mais que igual eu consigo pescar em pé no meu caiaque, mas mesmo assim, você pega ali, o espaço é curto, aí você fica meio que limitado, digamos assim, né? Então, por conta de pequenos detalhes, você perdia o peixe. Eu pegava o peixe, mas não conseguia embarcar, né? Vocês levavam pelo menos as coisas para puxar o peixe para fora d'água, porque as primeiras vezes que eu fui, eu fui pescar, mas eu não sabia que eu ia pegar o peixe, né? Depois que eu pegar o peixe é que eu E agora? E agora, né? E agora, o que eu faço? Você fala passaguá. O passaguá, alicate. Nunca levei. Para dizer que eu nunca levei um passaguá num caiaque, eu levei num torneio que teve lá em Limeira, eu levei. Mas nunca tinha usado um passaguá num Eu caiaque. gosto de passaguá para atrair, né? Porque a bicha é perigosa. Não, mas recentemente eu fui para um torneio e aí alguém falou, não lembro quem falou assim, o passaguá é imprescindível para campeonato, porque Sim. você vai jogar Porque lá. garante. Você vai... Sim. Ali até você acerta. Inclusive, meu celular caiu na tentar, água e aí na hora que eu falei, cara, eu ia comprar um do cabo bem grande, né? Eu pensei, rapaz, se eu tivesse comprado do cabo grande, eu pegava meu celular. Não, encontrou não? Não encontramos, gente. Vamos chorar não, vamos falar assim.
Tem que estar preparado para. Na hora que você sai, essas coisas que para quem vai começar a pescar de caiaque, às vezes, pelo menos eu lembrei disso quando eu comecei, porque vou pescar de caiaque, eu preciso do caiaque e da vara, mas não é só o caiaque e a vara, é o caiaque, a vara e eu preciso, se eu pegar um peixe, eu tenho que ter como tirar o peixe dentro d'água. Então eu tenho que ter um alicate ou um passaguá, eu tenho que ter um colete também, né? Eu tenho que ter uma faca ali para ficar perto, se eu precisar cortar alguma coisa. Tem algumas coisas que você vai agregando, né? Você vai agregando. Depois que eu pensei. Eu pescando. A outra leva um facão em cima do caiaque. Eu pescando sozinho o tempo inteiro, minha esposa ficava zangada comigo. Por que eu fazia? Eu não pescava com os amigos, eu só olhava assim no mapa, onde é que eu vou descer amanhã. Aí às vezes eu já marquei lá, tipo na ponte, daqui pra Porto. Tem uma ponte daqui pra Porto. Sim. Aí eu passei lá uma vez, eu olhei, cara, que deve dar bom pescar. Aí eu viajei, voltei, na hora que eu passei, eu marquei no relógio quanto tempo eu demoro daqui até lá em casa. Aí deu 40 minutos a chegar em casa. Eu falei, então eu tenho que sair 40 minutos mais cedo. Aí deu no próximo semana, eu fui lá e fiz a conta. Água suja. Aí onde é que eu desci? Só peguei o carro, botei o carro aqui e fui. Onde é que eu vou descer, só Deus sabe. Na hora que eu cheguei lá, não achei entrada para um lado, entrei, não tinha como, entrei ali um trieiro, joguei o carro para dentro, deixei no meio do mato, saí arrastando o caiaque, joguei dentro d'água e fui explorar para aquelas bandas. Aí nessa brincadeira eu falei, pô, eu tenho um passaguá, tenho uns negócios, mas eu preciso do facão aqui, eu preciso da faca. Se um bicho grande aqui, eu tô enrolado. Aí eu fui lá e comprei uma faca, aquelas facas de mergulhador, deixei na perna aqui, e se eu cair, né? Tem essas loucuras mesmo. Tô pronto. Aí a Poliana ficava, você tem que pelo menos avisar pra onde você vai, né? E você vai que você some e não aparece aí, eu não sei onde é que tá. Eu tava lá em Porto Nacional. Mano, eu saía no escuro e voltava no escuro, às vezes eu saía lá do Mangues. Não via nada, só no escuro breu, que não, só via o rumo assim, não é pra ali, orientado pelas estrelas. Mas eu saía. Vocês conhecem lá não, né? Sim. Lá onde tem aquele capim, dependendo do vento, tem hora que você entra, tem época que você entra por um lado, tem época que é por outro, e mudava demais e eu sozinho lá. A gente faz umas besteiras assim que hoje eu não sei se fazia. Mas esse assim. Aqui vai pescar a gente vai dando uma empolgada, né? Você vai criando uma certa. Vou dizer assim, você vai se naturalizando com o negócio, aí você fala assim, não, eu dou conta e tal, você perde um pouco. O André, não sei se vocês conhecem o André. Pé de cachoeira lá da barragem lá. O André Serralheiro, né? A gente chama André Serralheiro, André Mendonça, que é serralheiro e que hoje faz muito equipamento para caiaque, né? Ele faz muita adaptação, ele é bem conhecido nisso. Bom. E ele e o Borda vieram aqui, aí ele até comentou, ele não mergulha mais para pegar a isca, assim, mas isso é porque ele chegou um momento que ele falou, cara, que loucura, por que eu vou fazer isso, sabe? Eu mergulhei. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficar mais responsável, ser mais novo, ser mais descuidado, sei lá. Vou parar com a minha brincadeira por causa de uma isca, eu vou continuar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhando os anos atrás que vocês costumavam pescar, hoje o Cleuber não pesca tanto como pescaria. Como pescava antigamente. Espero que volte, hein? Tem o parceirão aí. Mas a gente enfrenta alguns desafios dentro do Lago de Palmas hoje, principalmente, que é o ambiente que a gente mais conhece. Mas quais os maiores desafios hoje, comparando-se, né, de antigamente, que a gente pode enfrentar, o que pode facilitar a pescaria esportiva do caiaqueiro hoje? Você falando disso, para facilitar a pesca, porque o cara que pesca quer peixe, né? Então a consciência na pescaria, por parte de todo mundo, né? Todo mundo que pesca, tanto o cara que pesca de barranco, o cara que pesca de caiaque ou pesca de barco, se conscientizar em relação à pesca, né? Sem pesca predatória, né? Redes, etc. Ou a prática do pesca-solte. A lei está aí, mas não tem gente para fiscalizar isso, né? Os próprios pescadores, né? Se tiver, deve ter, sei lá, 2 fiscais para poder fiscalizar um lago desse tamanho aí, é impossível. Então a consciência dos próprios pescadores ali para poder fazer. E quando a gente começou lá atrás, a gente fazia esse tipo de trabalho. Quando eu comentei com vocês, estava pescando sozinho é uma coisa. Quando o grupo começou a aumentar, eu falei, não dá para seguir nesse caminho aqui. Eu levar um peixe é uma coisa, se 10 pessoas levar 10 peixes na pescaria, aí complica, né? E aí vamos incentivar mais, e quem for entrando no grupo vai se conscientizando e se adaptando. Alguns começaram um pouco resistentes, depois estavam no pesca e solte, maravilhoso, e hoje tem uns aí divulgando pesca e solte o tempo inteiro, é só pesca e solte. E aí a gente fez reportagem, a gente fez entrevista também, algumas, principalmente na época da Peracema e tal, para poder tentar divulgar e conscientizar naquela época, né? É uma coisa que precisa continuar, né?
porque não tem como. A cidade cresce, a quantidade de pessoas cresce, a quantidade de pessoas interessadas na pesca cresce. E aí, se crescer todo mundo, como foi nosso grupo, né? Começou a crescer. Aí quem está chega já com a consciência moldada, fala assim, vamos fazer consciente. Eu acho que seria um ponto positivo, né? Todo mundo que está no meio está incentivando e ajudando. Eu me sinto lisonjeado muitas vezes por ter trazido muita gente para a pesca com caiaque e para a pesca consciente. Porque a pesca esportiva, eu faço essa diferenciação. Tem a pesca amadora, a artesanal, a de subsistência. E a pesca esportiva, o cara 100% esportivo, aquele que vai lá e solta tudo, não consome peixe de cativeiro e tal. Mas acima dela está a pesca consciente. E essa pesca consciente ela pode ser praticada em qualquer modalidade, inclusive na rede. O cara que é chacareiro, ele não tem tempo de ficar o dia todo lá fazendo arremesso para poder pegar a comidinha dele. Ele estende a redinha dele lá e vai lá e faz a despesca. E a consciência que ele tem que ter é o quê? De fazer essa despesca no tempo certo, para a gente não passar por cima lá, tá cheio de peixe morto nessa rede. E se a gente for analisar, muitas vezes o pescador amador, ele é muito mais matador do que o cara da rede, do que o cara do arpão. Ali, você pode observar, quando passa ali na ponte, quantas pessoas estão ali em cima e você só vê as histórias. Eu tirei 80 curvinas, tirei 100 curvinas, tirei 130 curvinas. Tá entendendo? Então, assim, o impacto desse pescador de linhada pode ser muito grande também. Então, o fator principal é essa consciência. E foi o meu trabalho por muito tempo. Estou me aperfeiçoando, estou estudando e espero voltar mesmo e trazer mais pessoas. Pelo menos essa consciência de, se você não vai... Nossa, quem é que pega aquele tanto de peixe que bota no freezer, guarda, distribui, não se acaba? É ou não é assim? Então, assim, é algo sem lógica até, né? Você olha assim, você fala, que coisa sem noção, você guardar peixe, você não vai comer. Você não consegue distribuir para os vizinhos. Sim. Uma das primeiras Vou nem dar bom dia para vizinho hoje. Agora, falando tecnicamente, uma das características da sobrepesca, ou seja, o excesso de pescaria, é o nanismo. Não o nanismo no sentido genético, mas na redução do tamanho do peixe. Então, eu tenho esse ambiente com 1000 espécimes e cada um chega, tem 100 pescadores, voltando, tem 1000 espécimes, sendo que, vamos dizer, 20% seja de peixes grandes, né? Peixes que a gente deseja. Matrizes. Né? Então, assim, se 100 pescadores vierem e naquela consciência, eu só levo um grande. Não, eu só levo 2. Daqui a pouco só tem. Porque só tem os 20% ali da montante. Só tem pequeno. Então, quando eu falo assim, boa parte dos pescadores, às vezes esportivos, amadores, dizem assim, não, eu só levo um grande. Não, moço, tu tem que levar os pequenos. Você tem que levar os pequenos. Vamos lá, a lógica. Você cria galinha. Quando você cria galinha, você não anda matando o galo ou a poedeira. Quando você cria boi, você não anda matando o reprodutor e nem a vaca que você pagou lá muito caro para poder ter uma boa genética. Né? O tucunaré, ele que é o nosso carro-chefe aqui, que é o grande representante da pesca esportiva no Brasil, a gente pode fazer essa analogia. Né? Por quê? O cara que compra um barco, compra um motor, gasta com combustível, gasta com isca, gasta com material, ele não vai fazer aquela viagem para ir a um lugar que tem peixe pequeno. Ele vai querer peixe grande. Então, o que a gente tem que preservar é o peixe grande. Aí a gente entra no comportamento do peixe. O tucunaré ele tem uma característica de alguns ciclídeos, né, de proteção da prole. Que é o quê? Ele tem os filhotes e ele protege aquela prole e passa aquele... Eu falo isso empiricamente, não é científico, por observação. E ele passa esse conhecimento, essa... Eu já observei uma vez, eu estava no caiaque, tem até um vídeo no YouTube, não vou lembrar o número, que eu estava no caiaque aqui em pé. Quando eu olhei, um tucunaré nadando até lateral.
Ele fazia assim, lateral, e levantando poeira. E ué, esse tucunaré tá louco. Bem perto do caiaque. E aí quando eu fui olhar, a fêmea estava saindo para lá com a nuvenzinha. E ele aqui, ó. Será que era distraindo? Tentando proteger. Exatamente. Distraindo a Outro comportamento que eu observei. A fêmea tá lá com os filhotes, você arremessa, bate a isca na água, ela dá um comando, não sei como, ela faz alguma coisa que os filhotinhos saem da água. Ou seja, é como se tivesse aqui um predador, o predador vai atacar, ela dá o comando e ele sai da água para não... Pegar na... Esse tipo de comportamento eu observei. Então, assim, o tucunaré tem essa capacidade. Então, se você começa a tirar essas matrizes, né, esses mais experientes, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqueles filhotinhos, bestinhos, né, que não tem essa capacidade de proteção. Ele vai proteger, mas só que vai ser vão ser muito mais fáceis de ser capturados, né? Então, pessoal, o que eu quero, assim, o que eu gostaria que muita gente para quem chegar aí e estiver assistindo, é esse tipo de visão, né? De que quando eu solto o peixe, eu não estou jogando... Tem gente que fala assim, tu jogou o peixe fora. Mas o que adianta pescar se não está pegando nada? O que eu quero é pescar. Eu quero para pescar, para ter esse prazer, para pegar um peixe grande e tal, manter isso, na pesca esportiva. Pesca e solte. E vocês que começaram lá, hoje o lago está muito difícil. Então, nós estamos vivendo isso agora. Vai ter um torneio agora, esse fim de semana, de barco, no domingo é caiaque. Inclusive eu e a Selma vamos participar. E o que a gente escuta, eu por ser lojista, estou no meio dos pescadores ali escutando, é que prevê um torneio muito difícil. Hoje nós estamos aí acompanhando, eu acompanho porque também vendo produto, então o peixe está abaixo de 8 metros. E antes aqui no Lago de Palmas a gente via muita gente pescando, é muito bom pegar um peixe de superfície, Sim. né? Agora o peixe, ele criou meio que uma forma de se proteger. O peixe grande, ele está mais embaixo. Qual a dica que vocês dão para a gente conseguir, já que vocês são lá do começo, que acompanham e observam, qual a dica que vocês dão para a gente poder conseguir ter uma pescaria assim, de qualidade? Porque falaram aí no YouTube que o peixe vai até você, né? Já passa o segredo para nós aí. O que eu tenho que fazer? Para ganhar o campeonato, dá dica para as Não chega a ser tanto da mar, agora é partir para o fundo, né? Tem visões aí bem discordantes, até no meio acadêmico é bem conflituoso, né? Vamos dizer assim, é a questão do repovoamento, né? Existe a possibilidade, seria a ação do poder público, a iniciativa, mas com autorização legalizada, e fazer repovoamento. Eu gostaria muito que tivesse Trairão aqui, o Pinima, né? O tucunaré Pinima, mas não é da nossa região só tem 2 espécies, que é o amarelo e o azul, piquiti, que é o bé. É uma possibilidade, repovoamento. Eu já vi ações em prefeituras, não sei se Sorocaba, que eles fazem o repovoamento, colocam lá os peixes nos lagos para a população ir lá e se divertir e tal, praticar a pesca. Eles já fazem isso, bota lá 3.000 alevinhos, né? Esse tipo de ação pública. Agora, de outra forma, é consciência, é fechar. O pessoal faz assim, tem as legislações aí que coloca cota zero. Tá, e aí não vão atrás de para onde está indo esse tucunaré, né? Se você quiser pegar, essa captura é ilegal, é supermercado, é feira, assim, se for partir para restaurante, se for partir para vamos tentar preservar, vamos guardar, porque eu vou falar para vocês, o tucunaré vivo, o tucunaré grande é muito mais rentável do que, né, ele movimenta vivo muito do mais que, do que porque o jeito mais fácil de um município, de um estado ganhar dinheiro é no turismo. É um dinheiro que vem e o pessoal despeja, O maior interessado nisso deveria ser o poder público. Sim. Porque assim, às vezes você pensa, o cara que está pescando, ele não está se importando muito. Mas se o poder público se interessasse um pouco mais pelo assunto, não precisa de muito esforço, é só fazer conta e ver o quanto... Não, faz conta e ver quantos milhões a pesca esportiva movimenta no Brasil.
Quanto que um cara paga de diária para pro cara chegar aqui? Não é, é a diária do cara. Eu não tô Palmas falando de hotel, 2.800, eu não tô falando de restaurante. 2.800? Palmas tem guia de R$2.800. É, 1.800. Diária. Bora, papai, 2.000. Bota a diária do cara 2.000, o hotel que ele vem, a volta. Às vezes o cara vem para pescar, aproveita e vai pro Movimenta Jalapão. tanto as lojas de pesca quanto qualquer outro. Todo o comércio, toda a economia do lugar movimenta e o cara vem atrás de pegar um peixe. Ele quer pegar um peixe bom, ele quer sair, o lago é bonito, mas ele vem atrás de pescar peixe. Então, tendo esse não é só falar que vai fazer é uma coisa, precisa de ações práticas. O Alisson citou uma que é prática. Se não tem como botar fiscalização para proibir a pesca em si, dá uma olhada para onde é que vai o peixe. Porque é mais fácil fiscalizar, por exemplo, se for para fiscalizar. Nem que seja no pós, né? Dando multa e assim, agindo, mesmo que seja. O certo seria você inibir, né? Não acontecer. Seria que não acontecesse. Mas é que se você não tem um receptor, você não tem o cara que vai fazer sentido pro cara ir lá ficar pescando. Você não tem para onde levar o peixe depois, né? Fala quem faz a pesca predatória. É uma coisa a se pensar muito bem. Talvez nem tanto partir para coerção, né? Para punição, exatamente. Mas sim para incentivar para educação um pouco mais. Acho que insistir mais, se esforçar mais no sentido de educar e promover as pessoas que estão nesse ambiente, né? Promover o pessoal que às vezes precisa da pesca, por exemplo, para subsistência, pescadores, ribeirinhos, que nem comunidade de pesca, por exemplo, essa comunidade de pesca às vezes atuando mais para um lado da pesca esportiva, né? Talvez, de turismo, muita história, cultura. Tem muita história de guias que eram matadores. E o cara um dia veio, começou a migrar e ele falou, opa, se eu matar o peixe, o cara não vai me pagar mais. Aí ele começou a ser valorizado. Então ele começou a se especializar em saber onde pegava os maiores. E ele ganha muito mais hoje na pesca esportiva ao longo do ano do que só no período que ele poderia pescar. O Estado pode arrecadar com isso, o mercado pode arrecadar com isso. Nós vamos continuar com o nosso lazer, o nosso hobby. Todo mundo. E vocês, a gente está aqui, nós quase sabemos que. Como é que você se interessa por um lugar para ir pescar? É pela foto, pelo vídeo de alguém que foi lá. Se você mostrar um peixe de 50, 60, 70 centímetros, você fica louco. Pescador é assim. É verdade. Era para estar cheio de gringo aqui. Você despejando euro e dólar. Na capital, você desce no aeroporto, você já está na beira do lago. Eu lembro de um rapaz comentando que ele tinha reunião, ele chegou no aeroporto, já foi o guia que foi pegar ele levou ele para pescar, ele voltou da pescaria e foi fazer o trabalho dele. Renan Nakamura tem um vídeo, ele desce do aeroporto, se não me engano é o Jová que pega ele. Desce do aeroporto, 15 minutos ele tá com um peixe lá na frente daqueles prédios ali, né? Então, Palmas permite isso. Então, a gente taca a faca e o queijo na mão para poder fazer. Somos privilegiados nesse sentido. Pública, conscientização do poder público, né? Mas assim, o poder público hoje também, em alguma parte, tem favorecido esse público que quer viver da pesca. Infelizmente, muitos ainda não entenderam, né? Tem aí o Tardivo que trabalha com aquicultura, né? Sim, que é um método que o governo tem usado para que essas pessoas venham migrar da pesca predatória, que é o peixe que está na natureza, nasceu por ali, que não é permitido, para poder e facilita a pessoa a trabalhar na pesca, na aquicultura, né? Então, assim, o que basta é as pessoas realmente entenderem e conscientizar que existe uma forma de mudar. Né? Então, realmente precisa. E é vantajoso para todo mundo. Olha só, uma coisa... Tem tempo, né? São atitudes que precisam ser iniciadas e que precisam deixar o tempo maturar tudo, né? Deixar as coisas amadurecerem e colher o fruto depois, né? Você planta e você colher. Em 10 anos, a gente está aí, né? Pelo menos olhando há 10 anos, o quanto que avançou hoje é que a gente falando a respeito. Sim. Mas olha só uma coisa interessante que eu acho. O quão absurda é essa frase aqui. O estado do Tocantins bateu recorde em capturas de catitu para consumo. Ou bateu recorde em captura de tatu. Tantas toneladas de paca. Vocês estão entendendo? Com animais silvestres... Existe uma lei bem... O negócio chega pesa, né? Não, é absurdo isso.
Agora, leva isso para pesca. O estado do Tocantins extraiu tantas toneladas de peixe e tudo extrativista, não é de cultivo, não. Mas é porque culturalmente faz parte da nossa mesa comer. Sim. Vocês cristãos, né? Jesus multiplicou. Sim, mas o absurdo é que um nativo extraído, capturado, explorado, é natural, é absurdo, né? O outro, não, pode tirar peixe aí à vontade. Até Tem toneladas e toneladas de peixe sem repor. Sem... Tem muito no imaginário assim, que você pensa em peixe, você pensa em cardumes e cardumes infinitos de peixe, né? Assim como se não acabasse nunca. E a gente bate naquela frase, rapaz, esse lugar aqui era bom de peixe, ó. Inclusive, aí quando eu publiquei lá que seriam vocês aí, o Miltinho, né? Falou, eles vão saber falar da época que o lago a gente saía e pegava muito peixe. Falou lá. Eu lembro, era bom. O Matheus Siqueira tá falando assim, quando falo que não levo peixe para casa, meus amigos me perguntam, vai pescar para quê mesmo? eu tenho o costume de responder assim, foi pescar, cadê os peixes? Eu falo, tá lá no lago. Peixe que é bom nada. Quem quiser, tá no lago. O peixe que é bom nada, né? Piada infame. Bem quinta série ainda, né? Mas vocês não responderam a minha pergunta. Sim, repete. Ela quer ganhar o campeonato. Eu quero ganhar o campeonato e você conhece o lago, vocês também. Mas ele falou partir pro fundo. Falou partir pro fundo. Não, mas né, partir pro fundo, obrigado. Vocês pescam muito na região daqui, o torneio esse final de semana é lá em Lajeado. E teve muita alteração do lago. Inclusive o Jeová esteve aqui, me ensinou a usar. Oscilação Não, tudo, porque na época de vocês tinha muita galhada ainda. Sim, tinha muita estrutura. Estrutura do lado de fora da água ainda, sim, né? E arremessava e enroscava. Ele ensinou a gente a usar aquele... não vou lembrar o nome agora, nem devia ter começado a falar, mas é aquele que mostra o mapa antes do lago e do... Aí você vê o drop. O windlock. Isso. E na época vocês acompanhavam, conseguiam usar que recurso para esse tipo de pescaria, assim? Como eu te falo, era muito mais fácil, estava muito mais disponível o peixe. Né? Hoje, no caso, é partir para o fundo, porque é onde está. E aprimorar essa técnica e isca, ver tonalidade da água, tonalidade da isca, comportamento dele, que é isso aí. Testar bastante, né? Tem que testar isso. É a prática. Por que você acha que levou o peixe a ficar tão no fundo, então? Eu acredito que ele já tinha esse comportamento, né? Eu acho que hoje... Eu acredito que sim, né? Porque não muda assim, então... O que a gente pode é só especular, porque... na minha visão, na época, choveu. Choveu, vai descer detrito, os peixinhos forrageiros vão estar ali, e aí o peixe vem, não é assim a sequência? Então você pensa assim, depois da chuva vai melhorar aquilo, e eu vou arremessar nesse sentido. Hoje é outra realidade, né? E para eu te falar, Silmara, se disser assim, vamos pescar no lago, eu não vou ser igual o Romani. O Romani sabe ali nos fundos, desde sempre foi. Eu não sei pescar no lago. Tem 16 anos que ele trabalha o fundo do lago. Pois é, eu vou pescar, como eu falei, no Santa Luzia, Porto Sucuri, o Capivara, porque era onde eu ia pescar. Eu não ia pescar de caiaque no meio do lago. Eu ia pescar naquele lugarzinho que dava um palmo de água, e no visual, procurando ali, já sabia que meio-dia eles iam passar por ali, e era assim. Na época vocês imaginavam, porque hoje, essa modernização de caiaques, essa opção que tem de caiaque... Mudou demais. Inclusive está vindo caiaques assim para o mercado brasileiro, que lá fora já é usado. Os caras usam 6 varas, 2 motores no caiaque, é um negócio assim. Isso aconteceu, penso eu, que questão de torneios, né? As pessoas começaram a se especializar, mas também pela dificuldade de captura de peixe. Então o povo quer ir mais longe, quer ir... vocês imaginavam quando você começou que existiria esse boom, do jeito que foi? Creio eu que na pandemia também virou um negócio da pescaria de caiaque. Vocês imaginavam, né, assim, que porque a indústria, na verdade, olhou e falou, cara, eu achei uma mina de ouro aqui. O mercado de pesca roda muito dinheiro no mercado de pesca. E a pesca com caiaque, ela, na época, a gente era pouquinha coisa que tinha, né? Eu falo de volume aqui em Palmas, no Brasil todo, na verdade. O negócio foi crescendo.
E o mercado crescendo, chama mais investimento, tem mais gente interessada, mais gente querendo comprar caiaque e tem mais gente com grana querendo comprar caiaque, né? Às vezes nós ainda tava penando para comprar R$1.800 pegando dinheiro emprestado, para poder comprar um caiaque de R$1.800. Mas sim, com o tempo chega mais gente, o pessoal gosta de ter o contato com a natureza. E aí é uma coisa, é um ciclo bom ali que vai incentivando trazer esse pessoal. Eu mesmo só namorava pela internet os caiaques aqueles americanos, Jackson. né? Os Jackson, qual que é aquele outro? O Hobby Pro Angler. Pedal. O primeiro Pro Angler que eu vi assim mesmo foi do Pesqueiro, do Paulo Pesqueiro. Ele tinha um bichinho desse aí. Eu pesquei no Jackson lá no Pescaiaque. E naquele tempo a gente olhava, assim, era anos-luz na frente da gente. Agora que está aparecendo para cá. Ou seja, há 14 anos, há 10 anos, a gente só olhava para aquilo. O nosso caiaque era pela praticidade. Eu até falava na época que o caiaqueiro era o barranqueiro emergente. Era o cara que queria descolar do barranco e... A gente pensava porque a gente, os caiaques só no remo. Aí com o tempo você fica, poxa, botar um motor elétrico, aí o motor elétrico tem que arrumar, tem que furar. Falei, se tivesse um pedal, cara, o pedal era bom. Aí a pessoa começou a fazer caiaque com pedal de hélice, as coisas começam. Nadadeiras com hélice, depois veio a nadadeira. Depois veio nadadeira, meio adaptando lá do pessoal da hobby. Botar motor de 3 HP no caiaque um pouco maior, que aí veio surgindo os caiaques maiores, né? E tal, compensava. A gente foi pro torneio lá em Limeira do Oeste. Eram 250 competidores, eu vou colocar aqui um número alto, tipo assim, 15 caiaque de remo. Mas tinha caiaque 15 HP, cara, tava com 15 HP no caiaque. Sim. E era muito, assim. E assim, 9.8, assim, Então, quando eu falo isso, é porque eu, como lojista, todos os dias eu vejo lá os caras mandando informação. Existem marcas que se especializaram em equipamento para caiaqueiro. E aí, quando você olha, é por causa disso, porque começou a procura de... nós fizemos um cálculo por cima de uma pessoa que tem... o equipamento dele é em torno de R$36 mil. Por quê? Porque ele não tem que ter, ele tem que ter uma série de coisas para ter um caiaque grande. Ele tem que ter uma carretinha especial. Então as pessoas... Não vai no remo. As pessoas começaram a aprimorar o que tem, né? A gente gosta de caiaque, eu falo, se eu tivesse... Você sabe que essa pessoa não gosta muito de... Assim, o intuito dela não é pegar o peixe. Não, o negócio é contato com a natureza. Contato com a natureza. Pô, se eu tivesse, tipo, R$20 mil pra comprar um barco, um caiaque, eu ia escolher um bom caiaque, velho. Na hora, eu pensava 2 vezes. Um bom caiaque, uma carretinha, eu tô fazendo minha pesca, de novo, aquela independência que a gente começou no começo, tipo, deu simplesmente, tipo, eu vou lá, põe em cima do carro, põe na carretinha, chego e sai. A praticidade, barco tem... não é a mesma coisa de se ter um caiaque, você não tem o mesmo contato com a natureza, de estar pertinho da água, de chegar onde você chega, no silêncio que você chega. Eu gosto de tirar foto, às vezes eu pegava, arrumava a câmera aqui, botava a câmera no colo, maluco da cabeça, né? E aí pegava e remava, eu gostava de fotografar pássaros, né? E aí eu vi os pássaros assim, eu pegava e remava, dava umas remadas mais fortes, soltava, botava o caiaque e deixava o caiaque ficava... Nem vi que tá chegando perto, aí eu conseguia fazer foto. É um contato com a natureza único. Produtor, fotógrafo famoso aí, o Gustavo Sá. Ele falou uma vez uma coisa interessante. Ele se interessou pelo caiaque por um detalhe. Ele é fotógrafo de natureza e tal. E ele disse, quando ele estava fotografando pássaro e estava no mato, que ele triscava num galho, numa folha, um pássaro já ia. Com caiaque não, ele ficava em cima. Ele ia ali com o caiaque. Talvez porque o barulho seria a mesma dos peixes que fazem na água também. E o barulho da água, ou alguma coisa que você fizesse na água, não assustava ele tanto quanto uma pisada de folha. Pela pisada na folha aí, assim, o Adson foi mais direto para pesca esportiva, eu fui para pescar e depois me apaixonei mesmo pelo contato com a natureza, depois fui tirar foto e tá no caiaque para fazer isso. Quanto mais inóspito o lugar, melhor, cara. Isso. Quanto mais inóspito o lugar... E na época que vocês, assim, talvez não havia tanta necessidade de ter motor, essas coisas, porque existia muita beirada do Lago Livre. Hoje na região você gostava de pescar na Praia do Prado, você vai ali, tem um monte de gente na beirada. Assim,
assim, são chácaras em cima de chácaras, de pessoas ali e tal. Então, é um ambiente muito mais explorado hoje. E esse pessoal da chácara tem outro negócio também que o pessoal faz, que é limpar a frente da chácara. O pessoal tomar banho, o pessoal vai, retira os pau, retira tudo. E aquilo ali acaba né? de estrutura tudo. Sim. Peixe gosta de estrutura, independente. Peixe gosta de estrutura. Então, quanto mais chácara na beirada tudinho, o pessoal compra a chácara, não dá pra ficar só olhando pra água, ele quer tomar banho. Não vai tomar banho no meio de pau. Então ele vai tirar os pau tudo que tiver lá. Tira os pau, tira os peixes. Então vocês estão me explicando, porque vocês não queriam falar antes, por que o peixe está no fundo? A estrutura da beirada. A estrutura da beirada, a maior boa parte da estrutura da beirada vai embora por conta disso também. Ele fica muito menos piscoso ali. Aí os alevinos, peixes pequenos, protege, o tucunaré chega para poder pegar eles. Aí ele ciclo tudo. Né? E tem alguma história de vocês, assim, vocês enfrentaram que seja assim, uma coisa que vocês lembrem muito, um desafio, uma emoção muito grande que vocês sentiram no caiaque? De alegria ou de tristeza? Qualquer um dos dois. Eu tenho de tristeza. A vez que eu caso, morri. Meu Deus do céu, sufoco. O caiaque virou. Conta a tua história. Não, eu nunca passei muito sufoco, eu sou bem, não sei, né? Eu nunca me aventurei demais, não. Mas, assim, ficar marcado na cabeça, assim, de pescaria, que você achar massa, foi na Lagoa da Confusão que eu fui, eu acho que não sei se você tava junto, a gente foi com os amigos pra Lagoa da Confusão. E os lagos lá, quando o rio baixa, né? Os lagos ficam muito viscosos. E a gente passava de caiaque em cima e tinha os carduns de tucunaré. Eu tava. Você tava junto? Você ficava em pé assim, os carduns de tucunaré rodavam embaixo do coisa. Você escutava os pirosca batendo. Parecia que tinha caído um tronco dentro da água, né? Lá tem até hoje, eu acho que eles têm muita, como fala? Ajudar os peixes, porque como o lago baixo, os peixes ficam ilhados, né? Então tem a ajuda do Ibama, Naturatins, em recolhimento dos peixes. Região Formoso tem bastante. Aí esses caras aqui também tem os jacaré. Os jacaré tem muito peixe, mas tem muito jacaré também. Jacaré vindo pra cima da gente. Território, né? Brigando pelo território. O que é isso aqui? Né? Jacaré do tamanho do caiaque, assim, vindo o Rivanildo. O Rivanildo estiver me ouvindo aí, não sei se tá. Levantava no caiaque assim, tá gritando, batia, com medo. O jacaré tava longe. Pior é, vamos quando tá vendo o jacaré, quando você não tá vendo mais. Quando mergulhar, A primeira vez que eu subi no caiaque e pesquei foi lá na Ilha do Bananal. Eu atravessei porque eu me preparei para ir de barco. Eu sempre tive a oportunidade de pescar de caiaque, nunca senti vontade por medo mesmo. Falava, não, isso aqui deve ser muito perigoso. Pensava assim, né? E aí eu subi, atravessei. Aí um menino falou, olha o tamanho dessa criança aí. Aí eu olhei e tava só com a cabeça de fora. Eu falei, não, é pequenininho, né? E aí quando eu voltei, ele era maior do que o caiaque. Aí eu comecei a tremer. Eu acho que dava pra ver por fora, assim, porque eu falei, meu Deus, onde é que eu me meti nessa aqui? Tem jacaré pequenininho é tranquilo. A gente já devia perto, assim, atrás dele, você ficar zoando com ele, beleza. Mas tem uns bichos que é bruto. É umas coisas que é emocionante. É perigoso, mas é bom. Jacaré, ariranha, os queixadas. Ariranha você tem aqui no lago. Eu fui pescar até uns 3 finais de semana atrás. Uma vez eu tenho aqui no lago. Eu já vi uma família de ariranha pescando sozinho no meio do nada e as bichas são zangadas, né? Passaram longe, uma família grande de ariranha. E elas estão geralmente em lugar de banhista aqui em Palmas. É mesmo? Sim. A vez que eu topei foi lá dentro do Capivara. Moça, essas duas me perseguiram. Até que eu fui pra beira, assim. Aí eu ficava assim, se eu for comer, essa bicha ia querer subir em cima desse caiaque. Aí eu ia pra ver, e se eu tiver perto do ninho dela com os filhotes? Assim, o que eu faço? O que eu faço? Cobra subindo no caiaque foi quem mesmo? Foi no caiaque, Thiago né? Sá. Foi o Thiago Sá. Thiago Sá é colega do grupo lá nosso também. E ele foi um bico algumas coisas de pesca também. Foi a cobra que subiu em cima do caiaque dele. E ele pulou lá. A cobra subiu de um lado e ele caiu do outro. E eu tenho um vídeo também lá no Xingu, no afluente do Xingu, tirando as sucuri, né? Da rede. Aí eu mostrei pra Samuel, pra atenção. Eu largava tudo e ia embora. Eu falei, vai deixar essa cobra com essa rede aí. Não mexia, não. Era um monte, ó, muita. E qual é a sua história emocionante? Ixi. Você já dá conta da rede. Eu gosto de falar das coisas boas, as aventuras que a gente fez. Nós pescamos no Amazonas, pescamos no mar. Fantástico no mar. Ei, tem uma foto aí, ó, com o peixão aí que eu pesquei no mar. Aí. Bota aí. De caiaque? Não, essa foi falando assim de experiência.
que a pesca me proporcionou muita coisa boa. Né? Conhecer muitos lugares, conhecer muitas pessoas. Muitas pessoas, muitos amigos. Experiência. Vem aqui, que tem aqui gente de todo lado. Aqui. Conheceu gente muito Ó, boa, Riba né? Fishing falou, tô por aqui. Ah, o Riba. Ivanildo. É o Ivanildo. Ivanildo é amigo de infância. Aí. Ivaneide Minha também. irmã. Bom pescador. Lá a gente foi pescar na Bahia, que a gente foi pescar no mar. Eu nunca tinha pescado em mar, nada. Fiquei com medo de enjoar. Eu fui pescar com o Paulo. Paulo Pesqueiro. Paulo Pesqueiro, gosto mais do Paulo. Uma das nossas pescarias, uma coisa que ficou marcada minha mesmo, assim. Principalmente contra o Paulo. Paulo Pesqueira do Cana Brava. Olha só Esse que aí foi no peixão, hein? Amazonas. Esse aí foi na Amazônia. Foto minha também, tá? Eu sou fotógrafo oficial dele. Foto dele. Eu tava mais gordinho, mas... Diferente. Virou estudante agora, vida corrida. Nessa pescaria aconteceu uma coisa com a gente, que é uma coisa que eu lembro mais do Paulo e uma coisa que me marcou, que nós dois saímos pra pescar, você lembra? E a gente saímos pra pescar, né, e tal, no final do dia, quando a gente tá voltando, o motor pifou, né? E aí, tá no meio do nada, aí o cara falou assim, pô, vamos demorar, vamos ter que ir no remo, né? E a gente saiu no remo e tal, e longe pra caramba. Olha só. A única preocupação minha é, ó, o cara sabe onde é que é, né? E aí quando a gente estava conseguindo chegar no lugar do acampamento, tava vindo o Paulo de lá pra cá com o pessoal, né? Ele botou pilha no povo lá pra poder pegar um barco atrás. Ó. Os caras chegaram até agora, tem que ir atrás. Tava só a gente e o guia. E o Paulo arrumou... Paulo Pesqueira é do Cana Brava? Não, ele era do Javaé, não era? Mas acho que ele é do Cana Brava hoje, não é? Se eu não me engano. É, agora eu não tô sabendo. É o Tião. É o Tiãozinho, que é o filho dele, não? Ah, Não, o Tiãozinho era o proprietário lá. então Eu não sei como é que tá agora. Gente, eu não fiz pergunta nenhuma. Ana Cecília falando aqui, cartório eleitoral de Palmas tem muito orgulho desse grande pescador. Isso é bom, Adson. Grandes histórias, assim, as pessoas se espelham em você, muitos se espelharam e hoje estão aí na pesca esportiva por causa de vocês, né, que é onde começaram. E a gente quer que você deixe aí um conselho para os novos pescadores de caiaque, que hoje aí tem... Eu acredito que tem uma turma que já tem muitas experiências, mas ainda pode se dizer novo pescador. São gente assim que está começando, olhando para trás e vendo a história de vocês, a gente pode dizer assim, não, eu sou bebezinho. Eu tenho que um ano? Eu acho que não tem nem um ano que eu pesco caiaque. Né? Participo de torneios porque eu gosto de torneio, eu sou competidora. Mas não tem nem um ano que eu estou competindo de caiaque. Então eu sou uma bebê na pesca esportiva e principalmente na pesca esportiva de caiaque. Então deixa aí um conselho de vocês para quem está começando. Tem muita dica lá, muita coisa sobre caiaque, como pescar, como tirar o peixe, como... Deixa uma mensagem, um conselho pro pessoal, porque assim, vocês são os percussores. E hoje a gente tem muita gente conhecida aqui em Palmas que pesca muito bem de caiaque. Inclusive o recorde do ano é do Gabi Lenda, que pesca só de caiaque. O Gabi Lenda é um caso à parte. Mas assim, eu falo, entendam só que a pescaria de caiaque aqui, ela, do meu ponto de vista, ela é muito até mais fácil de se capturar os grandes, porque você consegue entrar em lugares que é difícil de barco. Então deixa um conselho aí pro pessoal. Vocês dois deixem esse conselho, falem um pouco da história de vocês. A gente já está aí com o nosso tempo esgotado da live. Nossos momentos finais, eu queria que você... Falei, quando o assunto é bom, o tempo passa rápido. O tempo flui aqui. Deixa a mensagem final, um conselho para o pessoal, para quem está entrando ou para quem já está há muito tempo no caiaque. Vou deixar você por último. Olha, pensando aqui, conversando com vocês, eu me lembrei de muitas histórias que eu não me lembrava há um tempo, né? E o que ficou mais evidente para mim foram as amizades que a gente fez durante esse percurso, né? As pessoas que você nem sabia exatamente, mas meio que se influenciaram, né? Começaram e tiveram, igual o Adson, que não conhecia por conta de vídeo e tal. E outros amigos que a gente tem, não citei o nome de todos aqui, mas são várias pessoas, né? Que a gente fez amizade. E eu sei que nesse meio também, assim, são pessoas. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas que são boas de conviver, tem pessoas complicadas em todos os lugares. Mas as pessoas boas ficam, né? As amizades boas ficam. Então, mesmo para a turma, por exemplo, que está em grupo, etc., para manter a boa convivência, né? Procurar se envolver mais com a pesca, principalmente com a pesca esportiva, para poder manter o lugar, mas se divertir, né?
fazer por diversão, fazer para você relaxar. É um momento, além de um bom exercício para quem pesca de caiaque, né? Às vezes remar 16 quilômetros aí. Eu não remava tanto não, mas eu remava bastante. É um bom exercício, mas é um bom exercício para a mente também, para você descansar, para você relaxar. Pescar é uma excelente atividade. É uma atividade cara, mas é uma excelente atividade. Compensador. É compensador. Então, se não, para quem não começou ainda, ou para quem está começando, né? Comece com a cabeça, só, se divirta, né? Relaxe, não traga nenhum peso a mais para o meio disso aí. Às vezes a gente quer fazer vídeo, etc. Algumas coisas que você adiciona essas coisas só se você realmente estiver disposto a pagar um preço. Porque tem um preço a ser pago ali, não tem um esforço a mais. Isso às vezes pode comprometer, inclusive, a diversão sua ali e o momento de lazer. Então, acho que essas coisas precisam ser bem pensadas, fica de conselho para quem for mexer, né? Mas o principal é aproveitar o lago, né? Aproveita o máximo que é ter um caiaquezinho, vai no simples primeiro, pega o caiaquezinho, bota em cima do carro, desce no lago, pesca. Não vai com compromisso de pegar peixe. Se pegar, ótimo. Se não pegar, ótimo também. Peixe é detalhe. O peixe, a gente sempre falava isso, né? O peixe é um detalhe da pescaria. Consequência. O peixe é a consequência da pescaria. Então vai, tira sua foto, faça selfie, pesca de manhãzinha com o sol nascendo, no final do dia com o sol se pondo. É o horário dos Nesse peixes? lago é o horário dos peixes. Mas E meio-dia também. E meio-dia também. Só que meio-dia foto é horrível e o sol é encrenca. O boné atrapalha. O boné atrapalha, não dá para tirar foto. Tudo isso que você falou e a questão da consciência, a questão da prática da pesca consciente. Porque a gente não gasta esse tanto, vamos lá, financeiramente mesmo. A gente não gasta esse tanto de dinheiro, de investimento para ir atrás de peixinho pequeno ou pescar em lugar que não tem peixe, né? Então a gente tem que manter, preservar o que tem por aí, né, essa consciência. E se espelhar assim também um pouco na nossa amizade aqui, um irmãozão que Deus me deu a oportunidade de conhecer, assim como tantos outros. Eu não falei o nome dele aqui, mas tem o Bob Lima, um cara fantástico. É um cara que sempre, muitas vezes, ele que me resgata. Hoje ele fica ali, bora lá, Adson, vamos fazer isso aqui e tal. E eu às vezes eu tiro, deixo de lado um pouco para ir fazer isso, e ele sempre agradeço demais, Bob. De vez em quando tá me tirando da caverna e me levando para pescar. E a questão da amizade mesmo, a pesca ela te proporciona isso, né? Essa tribo de você conhecer pessoas que você de outra forma não teria como. Você conhece no momento de lazer ali, né? O lado bom da vida, digamos, ali no momento que você está relaxando. E a pesca dando uma paixão em comum. E a pesca em si, como eu falei, já me proporcionou muitas coisas, me levou a muitos lugares, me apresentou muitas pessoas, né? E é isso. Ter essa satisfação, essa emoção, essa alegria de não focar só no peixe, mas em todo esse contexto. Fomos barrados, né? Que bom. Estamos terminando. Eu quero agradecer. Não, mas nós não vamos falar ainda, dá para falar um pouquinho. Quero agradecer vocês a participação. Como a gente disse aqui, é muito bom ouvir histórias. Eu acho muito bom ouvir histórias. Eu fico assim pensando, por que eu não fui antes, né? Eu acho muito bom quando eu escuto as pessoas falando que o lago era assim, eu estava aqui na minha frente, por que eu não fui lá conferir antes, né? Então é muito bom escutar a história de pessoas como vocês que viram isso, viram o início aqui da pesca no Tocantins. Não vou dizer assim pesca esportiva, mas eu falo do Lago de Palmas, né? Surgindo essa paixão pela pesca em Palmas. Muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, por virem falar e contar a experiência de vocês e por contribuir comigo com a Selma aqui no Quem Pega Elas. Nosso intuito aqui é propagar a pesca esportiva. Apesar de ser duas mulheres, não é um programa feminino, não é voltado para a mulher, mas sim para a pesca esportiva. Então, muito obrigado. Obrigado por vocês terem deixado as marcas lá atrás e hoje a gente pode dizer que colhe frutos porque vocês, como eu disse, eu escutei pessoas falando de vocês, de terem visto o vídeo e dali começaram a sentir vontade de pescar. Então, muito obrigado por isso. E que vocês saibam que vocês contribuíram muito para a pesca esportiva aqui do estado. É isso aí.
Sua esposa tá ali, para quem não... Gente, ele tá aqui, mas a esposa dele tá ali, tá? Apoiadora, né? Apoiadora. Não, é minha base. E eu quero parabenizar, porque eu vi aqui um vídeo que ela também pesca. Né? Ou seja, não é só você e o filho, é a família. Então, a pescaria esportiva, ela traz isso, ela proporciona isso, né? Momentos bons em família, entre amigos, conhecer novas pessoas, novos ambientes. Aproveitar e ter o privilégio de curtir a natureza, que é maravilhoso. E a gente quer agradecer, né? Porque vocês ensinaram muitos e eu queria pedir que não parem. Vamos continuar com os vídeos, porque a gente gosta de assistir, né? O Cleuber tá aí meio que na base, sem pescar. Volte a pescar, porque, como vocês já sabem, é muito bom. E muitas pessoas precisam de experiências, pessoas experientes. Eu acredito que logo, logo o Adams vai estar... Adson. Perdão, o Adson vai estar aí ensinando. Uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender é leitura de rio. Né? E eu tenho certeza que você é um cara que pode ensinar muito. Não, acredito, não sou eu. Né? A maioria dos pescadores hoje que querem realmente pescar e ter uma pescaria de sucesso, ele precisa entender leitura de rio, principalmente aqui no Lago de Palmas, né? Em outros lagos aí você mal arremessou, tá puxando o peixe, mas aqui nosso lago tem época boa e tem época ruim. Muda muito. E a gente não pode pescar só na época boa, a gente também tem que pescar na época ruim, mas a gente precisa entender onde está o peixe, né? Como pescar. E vocês são dois caras que eu tenho certeza que pode proporcionar isso aí para muita gente. E muito obrigado por participar do nosso podcast. Está de portas abertas. Para quando vocês quiserem, a gente vai estar aqui, prontas para ouvir vocês. Foi tão boa a live, gente. A gente até passou um pouquinho do nosso horário. Nós temos aí um padrão de tanto tempo e estouramos bastante, mas realmente fluiu muito bem, porque é muito bom ouvir. Obrigada para todo mundo que está aí também assistindo a live. Tem gente... O pessoal que está acompanhando a gente também no Instagram, muito obrigado. Yuri Beraldo. Yuri, meu vizinho, amigão. Vixe, muita gente aqui. Juliana Araújo, obrigado, gente. Muito obrigada. É isso daí. E a gente termina assim. Muito obrigada. Esse foi mais um Quem Pega é Elas. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. Tchau, tchau. Boa noite. Se Deus quiser. Até mais, gente. Obrigada, viu? Só derrubar o